mais gente chegando. Então, como a gente tinha visto na última aula, a gente acabou aprendendo um pouco sobre os tipos de tratamento térmico, sobre revenimento, o que é revenimento, o que é têmpera, normalização, recristalização, o que é recozimento. E como eu tinha comentado na última aula, a gente vai se aprofundar um pouco em cada um dos 3 principais tipos de tratamento térmico e depois a gente vai ver tratamentos superficiais, que são tratamentos termoquímicos. E hoje a gente vai acabar tratando sobre tratamento térmico de têmpera, especificamente. Ok? Então a gente vai ver um pouco sobre processo de têmpera, assim, um aprofundamento um pouco maior sobre têmperas. Né? A gente vai ver quais são os principais equipamentos. É claro, né, nessa sequência eu vou querer que vocês coloquem, inclusive, na parte de equipamento de tratamento térmico de têmpera por indução, que é o trabalho de vocês, vai ter equipamento. Então, a ideia de equipamento, a gente vai ver que varia conforme o tipo de processo fabril que você tem. Tá? Depois a gente vai conhecer um novo tipo de propriedade chamado temperabilidade. Então, que é a habilidade ou a capacidade do material conseguir se temperar, ser temperado. Okay? E com isso a gente tem 3 principais critérios. Três principais métodos. Um método Então, um método que é análise de perfil de dureza radial, outro método que é chamado de ensaio de Jomini e outro método que é o critério de Grossman, que é estabelecido pela ASTM A255. Tá? Como tem muito pouco material assim que a gente pode dizer que é decente em português, vou passar para vocês um glossário técnico de português para inglês maior, mas para a gente acompanhar nessa aula, tem um glossário que eu vou deixar para vocês, que às vezes a gente se confunde, a gente lê tempering achando que é têmpera e não tem nada a ver. A tempering é revenimento, tá? Então são os falsos amigos da língua inglesa. Tá? Eu vou passar um glossário de tratamento térmico maior para vocês, porque facilita vocês encontrarem outros materiais, tabelas e curvas, diagramas, né? Principalmente da STM, tem muito material. Já em português isso daí é mais restrito. A gente tem muito desenvolvimento dentro das empresas, de alguém que às vezes traduziu do inglês para o português, mas aquilo ou desenvolver algum tipo de regressão interna dentro das empresas, mas fica parado, essa informação fica parada internamente, não é exposto. Tá? Então, para a gente conseguir ter uma correlação, têmpera em inglês é quenching, tá? Que é o objetivo de extinguir, ou seja, de resfriar muito rápido. Já o revenimento é chamado de tempering, tá? Que a ideia do revenimento e do tempering, se vocês relembrarem, é para fazer um alívio de tensões, além de aliviar tensões, para deixar que os cristais se reacomodem,
a superfície acaba ficando mais tensionada, mais comprimida, né, com uma tensão maior de compressão, enquanto o núcleo fica tracionado, com uma tensão de tração. Tá? Então, esse termo de tempering é para isso. Já o recozimento é annealing, que tem a ver com em português o recozimento é uma temperatura muito grande que você vai resfriando muito devagar para tentar reacomodar os átomos e você não consegue em um recozimento cristais metaestáveis ou estruturas metaestáveis, só estruturas estáveis. Isso daí geralmente é muito interessante para a gente quando se fala de correção de algum tipo de material. Você fez uma têmpera, não deu certo a têmpera, daí você perdeu o material? Não. Você faz um recozimento, normalização, recristaliza, depois você pode aplicar esse material novamente. Tá? Temperabilidade, né? A gente vai ver que a temperabilidade tem correlação com a dureza. Tá? Então, em inglês é hardenability, que tem a ver com a capacidade do material se endurecer. Tá? Então, sobre têmpera, a gente viu que tem dois tipos básicos de têmpera em aços, que é a martêmpera e a austêmpera. Tá? Onde a martêmpera, o objetivo é formação de martensita, enquanto a austêmpera, o objetivo é geração de bainita e perlita. Tá? Em ambos os casos, a gente pode trabalhar de uma forma onde o revenimento posterior à têmpera pode ser mais ou menos intenso. Tá? E com isso você consegue aumentar a resistência do material. Quanto mais tempo você deixar esse revenimento rodando, maior vai ser o tamanho dos grãos. Quanto maior o tamanho dos grãos, mais dúctil o material vai ser. Tá? Na austêmpera a gente tem a mesma coisa. Então eu posso começar fazendo uma austêmpera, mantive a temperatura, ele entrou na região de bainita, nesse exemplo. A partir desse ponto eu defino que ele vai ter um resfriamento em forno. É um resfriamento bem lento, contínuo. Da mesma forma, eu posso definir que ainda posso aumentar a temperatura e dar um choque térmico, fazendo um revenimento nesse material, para conseguir reacomodar a bainita, aumentando os grãos de bainita, tá? Ou gerando da martensita para bainita. Ok? Agora a gente tinha visto na última aula um tipo de curva que era chamada de isotérmica. Tá? Então nesse caso a gente tem o que? Tem uma curva de temperatura, tempo e transformação, onde para tratamentos isotérmicos eu mantenho uma temperatura e até outro ponto eu vou andando com choque térmico ou com deslocamentos de tempo muito, muito rápidos, muito pequenos. Tá? Outro tipo de diagrama é de resfriamento contínuo. Tá? Então, aqui a gente consegue ver que ocorre uma distorção entre o tratamento isotérmico, que é o tracejado, e o tratamento contínuo. Então, no tratamento contínuo, a gente tem o início de transformação, o final de transformação. E depois a gente tem o final das transformações.
Tá, mas como que a gente consegue trabalhar com esse tipo de diagrama? Como a gente tinha visto anteriormente, a partir de o resfriamento contínuo, a partir de algum tipo de resfriamento, vai gerar uma curva, né, que é de segundo grau. Então, com isso, a gente tem dois elementos muito importantes. Primeiro, é onde que é a temperatura crítica de resfriamento. Essa temperatura crítica diz que para a esquerda dessa temperatura crítica, eu vou ter martensita. Entre a temperatura crítica e a temperatura crítica de perlita, eu vou ter uma divisão entre martensita e perlita. Por quê? Nesse meio do caminho eu tenho austenita e perlita. Tudo que é austenita vira martensita. Então, a gente tem também à direita dessa curva crítica, a gente tem perlita e bainita. Onde para baixo a gente tem bainita, para cima perlita. Tá? Então, com isso, a gente consegue identificar algumas curvas e prever qual é o tipo de cristal que vai ter. Por exemplo, se eu levanto a minha temperatura até o ponto eutetoide e resfrio no forno, então eu deixei dentro do forno, só desliguei o forno, ele vai resfriar ao longo do tempo. Então, o que eu tenho? Ele demora muito tempo. Aqui a gente está falando de 10 a 15 segundos. Tá? Na verdade, 10 a décima segundos. Que isso daí vai dar o quê? Perlita grossa. Por que grossa? Porque o tamanho do grão é grosso. Demorou muito tempo dentro da região de perlita. Agora, se eu resfriar em água ou em salmoura, eu vou ter martensita. Se eu resfriar em algum tipo de óleo, dependendo da temperatura do óleo, eu consigo trabalhar com faixas onde eu tenho martensita e perlita. Ok? Então tá. Quando a gente vai fazer a têmpera, ainda a gente tem alguns detalhes a mais. Primeiro, na peça, a gente não vai ter a mesma temperatura. A superfície vai acabar tendo uma temperatura menor do que o núcleo. Como uma consequência disso, a gente tem um gradiente entre a superfície e o núcleo. Tá? Aqui a gente consegue ver a imagem de uma peça sendo feita têmpera em água, onde quando a gente coloca, a água começa a ter uma formação de bolhas e formação de gás, começa a evaporar a água ao redor, gerando uma película, um filme de ar. Tá? Então, esse filme de ar ainda compromete a nossa transferência de calor. Tá? Mas mesmo assim, a gente vai ter que trabalhar. Marlon, mas se eu tenho diferença de temperatura, como que eu posso usar esses diagramas? Sim, a gente vai... o núcleo vai ter uma temperatura diferente da extremidade. Por isso, a gente vai acabar tendo que ver outros critérios que implicam na temperabilidade do material. Tá? Como a gente tem essa diferença de temperatura, a gente pode fazer uma categorização por transferência de calor, onde quando eu consigo criar um modelo onde quando eu coloco uma peça quente, eu vou ter a temperatura do meu líquido ou do meu ambiente de tratamento térmico, vou ter a temperatura da peça, vou ter um fluxo de calor saindo da peça. Com isso, eu consigo achar
coeficiente de transferência térmica da interface, ou seja, entre a peça e o fluido ou sólido, qual que é o coeficiente de transferência térmica, ok? Com isso a gente também está atribuído com o quê? Com a área da peça. O mesmo tipo de tratamento e de tempo vai ser para uma peça pequena e para uma peça grande? Não, não vai ser. Depende da área de exposição da peça. Ok? Então, a gente consegue ver aqui um tipo de análise básica tendo esse tipo de coeficiente. Isso daí a gente vê lá em transferência de calor, mas teve um cientista, o Grossman, que ele decidiu criar uma correlação entre o tipo de ambiente de têmpera, o tipo de material, e essa proporção entre os dois é chamado de número de Grossman, que a gente também chama de coeficiente de severidade de Grossman. Por que severidade? O quão agressivo ou o quão rápido é a troca térmica que é sempre a combinação entre um ambiente com a peça. Sendo que é a peça, a gente também tem a área de exposição dessa peça. Então a gente consegue ver que esse número de Grossman é o coeficiente de transferência térmica da interface com 2 vezes o coeficiente de condutividade. Com isso a gente consegue ver o quê? Olha lá, se eu não tiver agitação, ou seja, se o líquido estiver estanque, parado, tá gravando a aula assim, Everson. Tá? Então, se eu não tiver circulação de ar, de circulação de fluido ou agitação, a minha convecção desse líquido vai ser menor. Quanto mais rápida for a velocidade, maior a convecção, maior a transferência térmica. Então a gente consegue ver, se não tiver nenhuma agitação, em água eu tenho um coeficiente H em torno de 1. Tá? Isso daí para um material único, que a gente está vendo aqui um aço, tá? É só um exemplo. Ok? Então, se eu tenho essa agressividade, eu consigo determinar qual que é a correlação entre a minha condutividade, meu coeficiente de transferência térmica com condutividade térmica do material. Ok? Ok, nesse número de Grossman, a gente também consegue correlacionar com diâmetro. A gente não tinha a área determinada? Tinha. Mas é muito mais fácil a gente trabalhar com diâmetros de barra, por exemplo. Isso daí facilita a gente a imaginar como que vão ser peças. A maioria das peças automobilísticas são à base de cilindro, né? Então acaba facilitando para a gente esse tipo de informação. E com isso, a gente pode criar um modelo dessa severidade, que é um pouco mais severo, baseado no quê? No diâmetro desse corpo de prova e com a taxa de resfriamento. Então, eu consigo correlacionar taxa de resfriamento com diâmetro, eu vou ter níveis diferentes de H. Então, para um nível 5 de severidade, para um diâmetro maior, eu vou precisar eu vou ter uma taxa de resfriamento menor, mesmo com uma severidade maior. Se eu tiver o mesmo nível de severidade, que tem a ver com a transferência, o quanto que o ambiente consegue sugar de energia, né, da peça, acaba tendo uma taxa de resfriamento mais rápida. Ok? Então,
tendo essas curvas bem definidas, a gente consegue ter um parâmetro A, B, C e D para montar o nosso equacionamento. Tá? Claro, esse daí foi feito para um exemplo específico. Quando a gente vai trabalhar com categorização em nossas próprias peças, a gente costuma pegar materiais já conhecidos, ou se a gente está desenvolvendo material do zero, a gente tem que fazer esse tipo de teste para levantar esses elementos para ficar mais fácil para a gente no futuro desenvolver o tipo de tratamento para aquele mesmo material. Mas como que a gente consegue calcular, por exemplo, o H? O H a gente viu que depende do fluxo de calor. Né? Então, tá bom, Marlon, como que eu calculo o fluxo de calor? O fluxo de calor depende do coeficiente térmico do material mais a derivada parcial da temperatura por espessura. Então, ao longo da distância, da profundidade e temperatura. Tá, então se a gente simplificar isso bastante e tirar 2 elementos só, eu vou ter 2 distâncias. Vou ter a distância da superfície e a distância a 1,5 milímetros de profundidade. Tá? E com isso eu jogo para dentro de um aquisitor de dados que vai ir para o computador e eu meço durante o meu tratamento térmico, eu meço qual que é a temperatura, a variação de temperatura. Então, conforme o tempo, eu sei quanto que a superfície está resfriando e eu sei quanto que o núcleo está resfriando. Tá, aqui a gente não tem uma derivada parcial de T por N. Tá, então vamos simplificar. Tudo que vira que é o sigma ou D, transforma ele para delta. Então fica delta T por delta M, ou delta distância, milímetro. Então eu tenho uma variação de milímetro indo de 0 a 1,5. Tenho 2 temperaturas. Então o valor dessas duas profundidades, dessa temperatura, vai dar o que? O nosso fluxo de calor. Se vocês notarem, a diferença entre os dois valores é onde vai dar o pico de fluxo. Ou seja, é onde a superfície está removendo muito mais calor do que o núcleo. Daí eu tenho uma curva de fluxo de calor. Tá? Então eu sei que a partir, nesse caso aqui, eu tenho a partir de 0,8 segundos, começou o resfriamento. Olha lá, começou o resfriamento, vou ter um pico de fluxo de calor. Depois, a partir de 40 segundos, eu tenho uma liberação. Eu tenho uma perda desse fluxo de calor, porque a temperatura já começou a baixar o suficiente. Então, a partir de 400 graus para baixo, a gente não tem mais transformação de cristal. A gente só vai ter reacomodação de cristais. Por isso que o fluxo acaba sendo muito baixo. Ok? Então esse daqui é o jeito de a gente conseguir calcular o H. Com esse H, volta lá, eu tenho a condutividade do material, tenho a transferência naquele ambiente, na água, ou no óleo, no sal, no ar, ou no forno. Então tenho um valor, tenho a condutividade do material, consigo achar minha severidade. Com a severidade, consigo já achar qual que é a taxa de resfriamento mais apropriada para o meu material. A gente vai ver na sequência que tem alguns outros critérios que a gente pode se utilizar também. Tá, sobre equipamentos. A gente, para cada tipo de processo fabril, a gente tem um equipamento específico. Mas, de uma forma geral, a gente sempre vai ter alguns equipamentos mais
mais básicos, tá? Isso daí para o processo de fazer a têmpera. Não estou falando de controle estatístico, qualidade, nada disso. É só para fazer a têmpera. Então, a gente começa com fornos ou unidades de aquecimento, tá? Então, em unidades de aquecimento, a gente pode dividir em dois grupos grandes. Primeiro, intermitente e o segundo, contínuo. Tá? Então, no contínuo, o que acaba acontecendo é que a gente tem um aquecimento sempre estável, onde o material vai entrando de forma contínua. Enquanto o intermitente, eu tenho uma rampa de aquecimento e resfriamento. Então, ele não é um ciclo contínuo. Ok? Então, aqui ó, a gente tem alguns exemplos de, por exemplo, um forno de têmpera até 1000 graus. Olha só o tamanho, 6 metros por 6 metros por 12 metros. Isso daqui para quê? Para fazer tratamento térmico de alguns equipamentos, né, inteiros industriais. Isso daí serve para a gente conseguir obter uma melhor resistência do material, a gente com ele montado. Tá? Então aqui a gente já consegue trabalhar de uma forma mais efetiva. Também esse tipo de forno, quando você para pensar, Marlon, mas isso aí é só para equipamento? Não. Você pega uma peça simples, como um pistão de motor, agora coloca uma escala. Pega um pistão de motor de navio, que tem quase 3 metros de diâmetro. E aí, você vai colocar onde? Você precisa de um forno grande para conseguir fazer esse tipo de tratamento. Aqui a gente consegue ver que o forno vai até 1100 graus. Então, 1100 graus, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fundir? Não consegue fundir, né? Mas a gente consegue elevar aços até o ponto austenítico. A gente consegue elevar a temperatura de ferros fundidos até a transição entre austenita e perlita e bainita. Então eu consigo fazer tratamentos térmicos usando esse tipo de forno. Tá? Um outro exemplo que a gente tem é um forno pequeno elétrico, que é intermitente. Então eu tenho controle de rampa de aquecimento, rampa de resfriamento, e eu consigo trabalhar com peças pequenas. Geralmente esse tipo de forno é o que a gente encontra em laboratórios, em peças de pequeno porte a gente acaba tendo esse tipo de forno. Claro, além disso a gente tem outros tipos de forno. Aqui, por exemplo, ele é um elétrico. A gente pode ter fornos por a gás, fornos por indução, tem alguns outros tipos de forno conforme o tipo de processo produtivo. Esse terceiro, ele é um forno para temperatura de 1100 graus, também para tratamento térmico, onde ele tem 300 milímetros de largura, 100 milímetros de altura. O comprimento dele é para 2 metros e 200. E ele é contínuo. Então ele tem uma esteira que vai puxando a peça e daí no final da peça o tratamento já está feito. Tá? Então, no forno intermitente, a disposição mais comum que a gente tem são fornos com mufla. Tá? Então, normalmente a gente tem um ponto de abertura, tá? Que é normalmente por onde vaza uma quantidade de calor maior, tá? Mas é muito difícil você conseguir vedar mais ainda. Um outro ponto que é por onde entra os elementos de medição de temperatura. Ao redor a gente tem as resistências elétricas, que são os mais comuns, e depois a gente tem uma mufla, que nada mais é do que um cerâmico para isolamento térmico.
Tá? Então essa mufla consiste no que protege, e a parte externa, a carcaça externa, pode ser em aço mesmo, reforçada. Mas quem está segurando o calor é esse refratário. Então esse material refratário é quem segura o calor. Como consequência, a parte interna acaba tendo uma temperatura elevada, e como o ar não tem circulação, você tem um aquecimento por convecção. Então, é muito comum que a gente tenha um aquecimento lento, onde a temperatura interna é uniforme. Tá? Por isso que a gente tem 1 ou 2 pontos de medição de temperatura nesse tipo de forno. Tá? Esse daqui é o mais comum que a gente tem para fazer tratamentos de peças pequenas. Ele tem uma flexibilidade muito grande, porque você consegue escolher os tipos de rampa de aquecimento ou não. Ele é fácil de fabricar, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças. Claro, para quem é engenheiro é fácil, né? Você consegue ter uma carcaça externa, você monta a mufla, coloca as resistências elétricas e coloca um controlador de temperatura e está tudo resolvido. Simples assim, você tem um forno intermitente. Outro tipo de forno a gente pode ter por batelada, ou seja, aqui você faz lotes, ou fornos contínuos. Tá? Então, nesses dois fornos que a gente tem de exemplo, são fornos de batelada, onde a gente coloca, por exemplo, cilindros grandes, né? Tem um espaço grande para esse forno. Você consegue colocar no forno, faz esse forno, o tratamento térmico nele, e você consegue remover ele de uma forma mais constante. A gente pode ter ele com aquecimento a gás, aquecimento a indução. A gente pode ter por aquecimento elétrico, né, por biomassa. Então depende do tipo de indústria e o tipo de combustível que é utilizado, né? O mais comum é por gás, onde você tem um queimador ou uma caldeira central que vai elevar a temperatura desse forno, ok? Outros tipos de forno que são os contínuos. Do que se trata o contínuo? O contínuo ele é transportado por correias transportadoras. Essas correias normalmente são de aço inoxidável ou até mesmo de cerâmico. Tá? Então aqui a gente pode ver um esquemático, né, que é daquele primeiro forno que a gente tinha visto, da esteira. Então a gente tinha visto só a entrada dele, mas ele tem um comprimento muito grande. Por quê? Ao longo desse forno, a disposição desse forno é linear, mas a gente pode ter outros tipos de disposição, como circular, em U. E ao longo desse movimento, a gente tem aquecimento. Então a gente pode tratar aqui todos os passos de uma têmpera. A gente esquenta, chega numa temperatura, mantém a temperatura. Depois de um tempo a gente pode fazer o quê? A gente resfria rápido. Olha lá, nesse final a gente vai resfriar de uma forma rápida, ok? Então, entrando o material de um lado, do outro lado ele já está com a têmpera pronta. Essa aqui é a grande vantagem, mas por outro lado você não consegue fazer têmpera para vários tipos de material, para vários tipos de peça. É para uma peça e, enfim, você tem pouca flexibilidade. Você tem muita produtividade e pouca flexibilidade. Tá? Tipo de controlador, normalmente a gente tem dois tipos básicos. Um controlador que é o liga-desliga. Tá? Então, a partir do momento que passa da temperatura que você setou como verdadeira, ele desliga, tem uma inércia, quando cruza de novo ele liga de novo. E
controlador PID, onde você tem uma estabilidade maior. No final das contas, o PID ele tem uma variação da temperatura muito inferior do liga-desliga. Ele é muito mais preciso na temperatura. Só no início, quando você liga ele, ou quando você vai de uma temperatura para outra, que você tem uma coisa que a gente chama de overshoot, ou de sobressinal. Tá? Então, quando vocês forem comprar ou determinar controladores, é importante você saber qual que é o tipo de controlador, se ele é só um liga-desliga ou um controlador PID. Ok? E com isso a gente acaba se utilizando de sensores de temperatura que podem ser, vai lá, se a gente tem termômetros ou bulbos para baixa temperatura, termopares, termistores e outros tipos de sensores de temperatura de baixo custo, e pirômetros, que são, a gente chama hoje em dia de infravermelho, onde em função da emissão de infravermelho dos objetos, você consegue medir a temperatura. Tá? Para fazer medições no dia a dia, a gente usa o pirômetro óptico, é o mais comum. Para equipamentos, a gente normalmente se utiliza de termopares. Tá? Mas os termopares acabam solicitando que você tenha contato direto. Já o pirômetro óptico permite que você não tenha esse contato, ok? O que facilita. Fora isso, a gente também tem algumas câmeras térmicas, mas comparando, por exemplo, um pirômetro óptico que está em torno de R$100 versus uma câmera térmica que custa quase R$20.000. Então, às vezes é melhor trabalhar com o pirômetro óptico mesmo. Tá? Se você não vai usar com uma frequência muito grande, melhor o pirômetro óptico. Tá? Sabendo disso, a gente está tratando sobre têmpera. A gente viu quais são os equipamentos, a gente viu também quais são os principais tipos de tratamento, né, para aços e ferros fundidos. Aqui um é forçando gerar martensita e outro é forçando que a austenita vire perlita e bainita. Tá? Mas a gente consegue fazer isso daí para todos os tipos de caso? Tá? Não. E aí entra a nossa propriedade chamada temperabilidade, que é a capacidade do material transformar-se em martensita ou transformar seu constituinte em outro tipo de constituinte. Simples assim? Simples. Então, temperabilidade é a capacidade do material transformar seu cristal para outro tipo de cristal por causa da temperatura. Tá? Mas normalmente para aços a gente força que seja martensita. Austenita virando martensita. Ok? A gente também consegue ver que a temperabilidade do aço é maior quando a gente tem seções mais espessas e taxas de resfriamento mais baixas. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu tiver uma espessura muito fina, eu acabo tendo pouco material para transformar em martensita. Então, eu acabo tendo, da seção transversal de uma peça pequena, se eu fizer o mesmo tratamento térmico que uma peça grossa, eu vou ter 100% martensita, enquanto um grosso vai ter parcialmente, só a superfície como martensita e o resto fica como perlita e ferrita. Tá? Notem aqui que temperabilidade não é resultado de alta dureza. É só a capacidade dele de virar martensita. Tá? Depois de virar martensita, daí a gente pode fazer correlações com a dureza. Tá? O que afeta a nossa temperabilidade? A gente viu que a gente tem diagramas TTT que são alterados por causa de composição química. O que a gente
também vê que a microestrutura, né, ou seja, o grão austenítico, fica mais fino com nucleação, com tempos pequenos. Quanto mais tempo eu tiver, maior vai ser o grão. Ou seja, a partir do momento que eu cheguei na temperatura, eu começo a ter uma formação pequena de grãos, que são as sementes, né? São essa nucleação. E a partir desses núcleos eu começo a crescer e transformar os outros constituintes nesses mesmos núcleos. Tá? Então, isso aqui a gente já tinha visto que o tempo interfere. A composição química também interfere. Aqui eu estou dando só um exemplo de um material com pouco molibdênio e com muito molibdênio. Olha só o que aconteceu na curva. Então a gente tinha uma curva C quase perfeita e ele acabou virando uma curva S. Tá? Jogando a temperatura intermediária mais para a direita, para a formação de perlita e ferrita, né? E uma região maior de austenita. Então, quando a gente vai trabalhar com ligas, a gente ainda tem que tomar cuidado com esses tipos de situações, sempre. Isso é importante. Então, além do que a gente está vendo hoje, de critérios de temperabilidade, a gente também precisa se ligar nesse tipo de constituinte. Tá? Quais são os métodos mais comuns de medição dessa temperabilidade? A gente tem 3 métodos. O primeiro método é chamado de perfil de dureza ou radial, que também é chamado de U-shape, que é formato em U. Tá? Tem outro método que é de Grossman, que é o mesmo cara daquele número de severidade, mas só que ele criou um método, um passo a passo bem definido, que implica em você conseguir achar qual que é o número, né, ou diâmetro crítico para a tua temperabilidade. E com isso você tem qual que é o nível máximo de temperabilidade para aquela severidade e para aquela taxa de resfriamento. Tá? E o último método é o método de Jominy, que também é chamado de Iomine, tá? que é espanhol, que é a da STM A255. Esse é o cara mais utilizado. Normalmente a gente faz um cruzamento entre todos eles, tá? Mas o mais comum é usar o método de Iomine. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, de não ficar só nesse método de Iomine ou no Grossman, porque eles são muito próprios quando a gente trata de aço carbono, né? E de peças com geometria bem definida. Quando a gente tem peças finas ou peças com geometria complexa, né, com variação de espessuras e tudo mais, esses métodos não ajudam a gente em muita coisa. Daí o perfil de dureza, por si só, acaba sendo mais interessante para a gente. Então, a gente acaba avaliando o tratamento térmico através de alguns corpos de prova já na geometria final que você espera alcançar. Tá bom, método de perfil de dureza radial, que é o DIU. Nesse caso, o teste em si consiste em um cilindro que você faz tratamento térmico. Depois de fazer o tratamento térmico, você resfria e corta esse cilindro ao meio. Após cortar ele ao meio, você vai começar a marcar com microdurômetro a dureza, né, em quadrantes, indo de 1/4 em 1/4 no mínimo, até o núcleo. Com isso você consegue o quê? Você consegue ver que a superfície externa ficou com uma dureza maior do que o núcleo. E como uma consequência disso, você tem uma distribuição normal de dureza. Tá? Então, essa distribuição normal de dureza acaba
implicando para você no quê? A definir assim, então para aquele tipo de material, né, deixando o material constante, para aquele diâmetro, cada taxa de resfriamento vai implicar num gradiente. E com isso você consegue definir isso, inclusive em desenho. Diz assim, o meu eixo precisa que da superfície até metade do raio tem que ter uma dureza acima de 40. Então esse tipo de informação para a têmpera é importante que o projetista coloque. Mas para isso você precisa saber o que está fazendo. Tá? E o método que você consegue avaliar é dessa forma. O que a gente consegue ver também? Esse também é um dos métodos que a gente utiliza para controle estatístico de processo. Então, de tempos em tempos, você pega amostralmente, como que você vai avaliar se a têmpera que você está fazendo no dia a dia está satisfatória? Você tem que fazer esse tipo de análise. Marlon, mas esse tipo de teste serve única e exclusivamente para peças cilíndricas? Não, gente. Aí que é a sacada mais importante. Esse tipo de avaliação você pode fazer para qualquer tipo de formato. Então, se você tem um formato qualquer que você quer fazer o tratamento térmico, você consegue fazer o tratamento, né, com a geometria diferente que é a tua peça mesmo, e você faz análise de profundidade, né? O quanto que contribuiu para a tua peça a dureza. Então você consegue tratar através desse método. Marlon, mas eu tenho que fazer isso daí para toda a peça, né? Mesmo que sejam só eixos, eu tenho que fazer para toda a peça. Nesse método sim, não tem outra forma de você fazer. O que você consegue fazer, por exemplo, é fazer algumas projeções. Então, se você já achou o primeiro, assim, para um diâmetro, vai lá, 50 milímetros, você achou uma distribuição. Se você aumentar o diâmetro, o que vai acontecer? Na superfície vai acabar sendo a mesma dureza. Mas indo para o núcleo, você vai ter um vale muito inferior. Note lá que no diâmetro de 50 para o diâmetro de 100, a distância que é 50, que é metade, está no mesmo nível de dureza. E a partir dali, desse ponto para frente, você acaba tendo a variação de temperatura. Marlon, então se você fizer para uns 5 diâmetros, você já consegue fazer um tipo de regressão? Sim, gente. Essa é uma facilidade que você consegue ter da aplicação de estatística com nossos processos produtivos. Tá? Um outro exemplo que a gente pode ter é em relação à composição. A gente tinha visto que a composição interfere bastante, né? Então, você pega ali um material com molibdênio, ele já altera a curva. Imagine um 41. 41 ele tem o quê? Ele tem molibdênio, né? Um 43, né? Um aço 43 é níquel, cromo, molibdênio. Então ele vai alterar? Vai. O que acaba acontecendo é que no tratamento térmico, mesmo tendo a mesma quantidade de carbono, tá? Os elementos constituintes de liga acabam reduzindo a variação do material. Então, depende do tipo de liga, o tratamento que você vai fazer, o mesmo tipo de tratamento acaba nem sendo satisfatório. Geralmente no aço carbono, você tem resultados mais expressivos de variação de dureza, tendo núcleos muito moles e superfícies muito duras. Tá? O outro método que a gente tem é o método de Jominy.
né, ou Iomine. Nesse método, a gente tem alguns critérios. O primeiro critério é que a gente vai fazer a gente vai esquentar uma barra com tamanho especificado, que é 1 polegada e comprimento de 4 polegadas. Um dos lados é reto. Já é para deixar reto só para a gente lixar, porque vai ser onde a gente vai medir a dureza. E a gente vai ter um jato de água jorrando numa vazão constante. Logo, a gente vai acabar tendo a variação de temperatura conforme a altura. Então, para cada altura que eu tiver na minha peça, eu vou ter uma taxa de resfriamento diferente. Ah, legal, Marlon. E como que isso funciona efetivamente? Então, após eu esquentar... Voltando aqui um pouquinho. Então, após eu esquentar até a região austenítica, esse meu aço, né, já tinha visto qual que é o tamanho dele, a gente vai submeter ele ao tratamento. O fluxo de água, a gente mede como? Pela altura do jato. Pela altura, só a altura do jato? Altura do jato, ele é muito simples. Então, a gente tem como se fosse um bebedouro, onde vai ficar jorrando água de forma constante. A gente vai ter um suporte em cima, onde a gente vai deixar caindo o material. Se vocês notarem, a altura dele é em torno de 63,5, mais ou menos. Só que a peça ela vai dar um espaço somente de 12. Então sempre vai ter uma pressão em cima dessa área. Então quando jorra água, essa região vai ter um fluxo grande. Com esse fluxo grande, você vai ter uma taxa de resfriamento alta. Conforme vai subindo, mais distante do jato for, menor a taxa de resfriamento. Certo? Então, com um único teste, a gente consegue avaliar qual que é a dureza para vários tipos de taxa de resfriamento constantes, o que facilita muito para a gente, porque em vez de a gente ficar trabalhando com vários corpos de prova, um corpo de prova por vez, a gente só faz um teste com um corpo de prova único. E com isso a gente já vai ter, para cada região da peça, a gente vai ter cada uma das curvas independentes entre si. Tá? Então, depois de esquentar, a gente traz a peça quente e depois liga. Notem ali que em tempo real a gente vai vendo resfriar. Se a gente vê com uma máquina térmica, uma câmera térmica, a gente consegue ver realmente qual que é a temperatura por tempo. Tá? Mas simplesmente aqui, pela coloração, quanto mais vermelho, mais quente está. Quanto mais escuro, menos quente está. Então a gente consegue ver que tem esse gradiente de temperatura e que a temperatura vai abaixando gradativamente. Tá? Então, com isso, a gente mantém esse fluxo rodando até que a peça tenha uma temperatura abaixo de 200 graus, né, que é abaixo da temperatura de ativação. Com isso, a gente vai ter um lado que a gente vai polir, simplesmente para tirar a oxidação quando tem. Nesse polimento, a gente vai marcar de tempos em tempos, de distâncias pré-fixadas, qual que é a dureza. Ok? Então, ali, só passar um pouquinho. Então, aqui a gente tem um microdurômetro, onde a gente posiciona a peça e a gente vai medir a distância, a dureza. Note que nesse vídeo tem um problema. Vamos ver quem que pega qual é o problema que está dando nesse...
Deixa eu pausar aqui. Alguém sacou qual que é o problema que está dando, né, nesse vídeo? Se ninguém sacou, falem não, gente. Exatamente, Lucas. A peça não está fixa, então isso daí compromete o nosso resultado de dureza. Nesse exemplo, isso daqui, na verdade, essa morsa deveria estar fixa em ambos os dois lados, para garantir que ela não levante na posição certa, conforme a posição certa para a dureza certa. Então, depois de um momento, a gente tirou um ponto de teste, a gente move até o próximo ponto, tira a dureza. Move para o próximo ponto, tira a dureza. E a gente vai tirando até gerar uma curva. Né? Aqui, a sequência de pontos que a gente tirou, que foi tirado, e a gente consegue ver a variação conforme a distância da superfície, qual que são os pontos, né? Qual que são os pontos de dureza. Então a gente viu já que no primeiro método, né, que era da seção, a gente media na seção transversal. Qual que era a dureza do externo até o núcleo na seção transversal. Nesse de Iomini, a gente tem no longitudinal. Com isso, a gente consegue uma coisa fabulosa. A gente consegue taxas diferentes de resfriamento. E com essas taxas diferentes, a gente consegue formações desde martensita até perlita grossa. Pô, Marlon, só num teste, então eu consigo, com um teste único, avaliar qual que é o potencial de temperabilidade da minha peça. Sim. E com isso a gente consegue prever também alguns tipos de comportamento. Tá? Então a gente vai ver vai fazer um exercício de previsão. A partir do momento que eu já tenho essas curvas determinadas por material, eu posso fazer uma previsão, uma estimativa de qual que vai ser a dureza por diâmetro ou por espessura. Tá? Então, nessas curvas de dureza, o que a composição química interfere para a gente, né? Então, começando com carbono, para aço carbono. A gente consegue ver que quanto maior for a quantidade de carbono, né, valores muito altos de carbono e muito baixos de carbono, ele não tem uma curva muito bem definida. Ele é quase uma linha reta. Quase uma linha reta. Para valores intermediários, a gente acaba tendo uma curva mais exponencial, mais com decaimento logarítmico. Tá? Então, para cada composição, a gente consegue levantar, né, conforme a distância, que também serve para a gente como diâmetro, né, ou taxa de resfriamento. Se a gente se utilizar de coeficiente de transferência térmica de interface, a gente consegue levantar qual que é a correlação entre diâmetro e taxa de resfriamento, que é uma coisa bem interessante para a gente. Tá? Se eu tiver outros elementos de liga, então você pega, por exemplo, um 4340, praticamente não tem alteração da dureza. Então a temperabilidade dele acaba não sendo muito afetada. Os aços carbono acabam tendo muito efeito. E da mesma forma que o 51, o 86 e o 41. Né? O que acaba acontecendo? Quanto mais elemento de liga eu tiver, menor a temperabilidade. Então, eu não consigo aumentar muito ou diminuir muito a minha dureza. Tá? Então, não se altera. A têmpera não está alterando significativamente a dureza do meu material. Ok? O último método que a gente vai ver é o método de Grossman. Tá? O Grossman é aquele da severidade de Grossman.
Nesse caso, o que é feito? Ele pega vários corpos de prova, vários diâmetros, e faz o tratamento térmico exatamente do jeito que você vai usar na tua peça. Então, se vai ser em água, você mexendo e agitando ela, você vai pegar os cilindros e vai colocar em água agitando, replicando sempre da mesma forma. Da mesma forma que a gente tinha a seção transversal no meio, onde a gente media a dureza, tendo uma distribuição normal, nesse caso a gente também vai fazer isso. Tá? O que vai acabar acontecendo é que em determinado momento, quanto maior for a peça, eu vou ter uma região de têmpera e um núcleo que não tem têmpera considerável. Tá? Então tem essa variação grande, desde do material não temperado, que vai estar em torno de, nesse exemplo, é em torno de 20, tá? E o valor superior seria a partir de 50. Então, um ponto intermediário, que é 50%, é a nossa dureza crítica, que é 50% do máximo que a gente consegue, né, nessa têmpera. Então, 50% desse valor, você vai diminuindo o diâmetro. Chega um momento que você tem uma distribuição onde o núcleo está exatamente em 50%. Ou seja, ele fechou a têmpera, funcionou até o núcleo. É isso que está dizendo. Então, desse momento para cima, você acaba tendo uma penetração muito maior. Então, acaba, além da superfície ter uma temperabilidade maior, você começa a ter um crescimento de grão. Então, começa a mudar ainda mais o teu processo. Então, tendo esse diâmetro crítico é importante. Olha lá, a gente tem a dureza crítica, diâmetro crítico. Com isso, só fazendo o tratamento térmico normal que você já ia fazer, né, na tua peça, para achar esses dois critérios. Com esses dois critérios, você acaba tendo um diagrama, que é o diagrama de Grossman, onde para cada diâmetro crítico, né, com um fator H definido e um diâmetro de peça. Se vocês notarem, olha lá, para um diâmetro de peça 10 e diâmetro crítico 10, olha lá, você vai ter severidade 10 para infinito. Ou seja, ele acabou tendo uma têmpera que atacou até 10 milímetros, ou seja, atacou o diâmetro inteiro. Para esse diâmetro crítico, ainda, se você pegar um diâmetro de penetração 70, olha lá, esses 10 milímetros vai acabar implicando num fator H, ou seja, numa severidade de 0 a 10. 0 a 0,10. O que isso quer dizer? Que para você conseguir que a têmpera penetre até 10 milímetros numa peça de 70, você vai ter um fator de severidade de 0,10. Para que você consiga que essa penetração num de 70, né, vamos lá um outro, num de 50, seja 100%, você precisa, olha lá, precisa de um fator H de 5 a 10. Tá? Então é um fator H muito grande. Esse fator H, lembrando que ele depende do quê? De dois fatores. Depende da condutividade do material e depende do coeficiente de transferência térmica
da interface, que é uma combinação entre a temperatura do ambiente, a temperatura da peça, a área da peça e qual que é o coeficiente de troca térmica. Condutividade. Então, só para a gente fechar com um exemplo. Então, se eu quiser estimar, né, a dureza no centro de uma barra de aço, uma barra de aço 8640, que tem 3 polegadas de diâmetro, e ela vai ser resfriada em água, sendo feito uma têmpera, nesse caso uma martêmpera. O objetivo é de formar martensita, resfriamento rápido em água. Tá? Primeiro ponto é a gente trabalhar com o critério de Grossman. Você lembra aquelas curvas que a gente tinha acabado de ver? Olha lá. Então a gente tem um fator H por vez. Se a gente voltar lá no começo, a gente sabe também que cada material com cada tipo de componente, e se vai ter agitação ou não agitação, vai implicar num fator H. Então a gente sabe, nesse caso, qual que é o H. O H vai ser em torno de 1 a 1,3. Isso daí, então a gente já sabe isso, porque ele vai sem água. Já está definido isso. Então vai sem água. Então a gente sabe qual que é o coeficiente H, que é a severidade. A gente sabe também nesse caso que na superfície é o diâmetro crítico. Tá? E no centro a gente tem outros valores de arrefecimento. Então, no eixo X, a gente vai ver a profundidade, né, do diâmetro que a gente está pegando. E no eixo Y, qual que é o diâmetro crítico da barra. Ok? Como o nosso diâmetro é de 3 polegadas, tá? Então a gente pega ali 3 polegadas, que é o diâmetro crítico, diâmetro da barra, movimentando-nos até o centro. Com isso, a gente consegue achar lá que o valor de penetração, né, de dureza, acaba sendo 17. A penetração daqueles 50% está em 17. Tá, legal. Então, com isso, né, com esse valor 17, o que eu posso me utilizar? Eu vou lá na minha curva de Iomine, eu sei que meu material é o quê? Aqui eu só estou trabalhando com o quê? Com taxa de resfriamento ou com aquele coeficiente de severidade. Tá? O Diomine depende do material e depende da profundidade que a gente está pegando. Então, naquele outro caso, a gente tinha visto lá que era 17 a profundidade. Então, a gente vai no 17 de profundidade e a curva do material 8640 vai dar quanto? A gente tem uma aproximado que a dureza vai ser aproximadamente 42 Hockel C, tá? No núcleo. Já na superfície, a tendência é que ele seja em torno de 50 e poucos. Tá? Então a gente vai ter essa variação. Ok? Pessoal, todos entenderam sobre têmpera? Martêmpera, austêmpera? Testes de dureza e temperabilidade? Sim? Não? Tá, excelente, gente.
continuando lá, então, eu passei para vocês um trabalho, que é o trabalho 2. Professor, mas tem um trabalho 1, não tem um trabalho 1. O trabalho 1 foi aquele da análise quantitativa, vocês já fizeram. Foi do primeiro bimestre. Né? Então, se voltar lá, vocês vão ver que tem lista de exercícios e teve um trabalho que era do relatório. Então, esse é o trabalho 1. Esse outro é o trabalho 2. Ainda a gente vai ter um outro trabalho que é do estudo de caso. Ok? Com essa aula de hoje dá para fazer o trabalho? Esse trabalho? Não, esse trabalho é complementar. Sim. Tá? Vamos lá, vamos ver o que tem. Esse trabalho é para fazer um relatório, tipo aquele relatório que a gente viu. Não é para usar a BNT, é para usar uma coisa bem sucinta mesmo. É só um levantamento básico, colocando na nota de rodapé da onde vocês tiraram. Tá? Então, é para mostrar o quê? Quais são as características de têmpera de indução? Aí, até agora, a gente viu o quê? A gente viu têmpera por forno, né? Mas a gente não viu indução. Então, na indução, a gente vai dizer o quê? Como que funciona? Primeira coisa. Quais são os equipamentos relacionados à têmpera de indução? Com isso, qual que é a tensão e corrente de operação e frequência do inversor de frequência mais comuns. Tá? Com isso, qual que é a taxa de aquecimento? Porque você pega um forno, a taxa de aquecimento está em torno de 2 a 5, no máximo 5 graus por minuto. É bem lento. Mas o de indução é super rápido. Então, isso daí é importante ver. Assim, qual que é a taxa de aquecimento? Quando você vai dimensionar, por exemplo, um processo fabril, né, geralmente a gente vai para o de indução porque ele é rápido. Mas você precisa saber quanto tempo que gasta por cada têmpera. Por isso desse valor de taxa de aquecimento. Sistema de resfriamento, quais são os sistemas de resfriamento mais comuns? Tá? E um exemplo de aplicação para ferramenta de corte, que são os exemplos mais comuns de você achar na internet. Eu só quero que vocês vejam e relatem isso daí, como se fosse um relatório. Na verdade, é um relatório fugiu a palavra, de referência bibliográfica. É só para vocês mostrarem. Por exemplo, se o chefe perguntar assim, cara, a gente quer implementar uma têmpera de indução aqui na fábrica. Tal. O que é? É isso que eu quero que vocês levantem. Assim, qual que é o funcionamento? Coisa que não passe de 3 páginas. Não pode passar de 3 páginas. É para ser uma coisa muito rápida mesmo. Tem que ter todos esses tópicos. Ok? Entendido? No próximo trabalho, que vai ter até a semana que vem, vocês já vão ter a competência para fazer. É claro, eu vou já deixar disponibilizado, a gente vai continuar tendo outros conteúdos que podem ser usados também. Esse outro trabalho ele vai ser o quê? Vai ser um estudo de caso. Então vocês vão ter uma peça que, como uma consequência, vocês vão ter um grupo de materiais que vocês vão poder utilizar. Vocês vão ter o custo de cada um desses materiais. Vocês vão ter o custo de cada um dos processos de tratamento térmico. Tá? E vocês vão ter que me dimensionar qual que é a melhor situação de custo-benefício, resistência, dureza e tudo mais. Ok? Esse vai ser o estudo de caso. Entendido, gente?
Show? Pessoal, eu não disponibilizei ainda o vídeo da aula passada. Até amanhã eu disponibilizo os 2 vídeos, tá? Semana passada, tava bem corrido. Eu tava acabando de submeter um projeto para o CNPq para desenvolvimento de alguns EPIs e alguns equipamentos para o combate do Covid. Se a gente conseguir ganhar esse edital, provavelmente a gente vai ter pelo menos aí umas 4 bolsas para fazer essa pesquisa. Ok? Mas até amanhã eu disponibilizo os 2 vídeos, o da aula passada e o dessa aula também. Ok, pessoal? Show de bola, então. Ok, professor. Se... Professor, caso você isso, comente depois pra gente sobre isso, como que funciona. Como que funciona o quê? Não, como que se submeteu sobre esse projeto de vocês, se desse tudo certo? Ah, sim, não. Esse projeto, quem submete tem alguns pesquisadores que tem como submeter direto para o governo. Tá? Aí eu já sou pesquisador CNPq já há algum tempo, então eu consigo mandar fazer a solicitação de dinheiro de pesquisa direto para o Ministério da Tecnologia ou o Ministério da Educação. E daí esse projeto é um projeto específico para desenvolvimento de EPI, ou seja, assim, a gente está focando em 2 tipos de equipamento. Um equipamento de EPI, proteção individual, que tem a barreira tripla e tenha sistema de esterilização ativo. Só para vocês terem uma ideia, essas máscaras N95, que são super caras e tal, essas máscaras elas conseguem reter do vírus Covid no ar, eles conseguem deter 10%. Máscara de pano, né, feita em casa, consegue deter incríveis 0,1%. Então, a gente vê um cenário que os nossos profissionais da saúde são muito bravos, são muito corajosos e têm que ser mais valorizados pelo nosso governo do que já são. Porque, cara, o pessoal é bravo, tá lá lutando mesmo de peito aberto. E por exemplo, se você imaginar que numa UTI, uma pessoa que está contaminada, ela fica gerando para o ambiente vírus. Então, depois de um tempo, o ambiente tem uma concentração de vírus muito alta, que acaba infectando a própria pessoa que estava melhorando com outras pessoas. Tá? E por isso que daí vem o segundo equipamento que a gente vai desenvolver, que é um sistema de esterilização do ambiente, onde a gente força o ar circular por dentro desse equipamento, onde a gente vai passar por algumas barreiras, por alguns antivirais, né, alguns fármacos e alguns produtos, algumas energias de radiação UVC ou ionizada para conseguir matar o vírus. E daí, com certeza, daí a gente tá matando o vírus no ambiente e ajudando que a pessoa não fique inspirando mais vírus. Ela já está tentando matar o vírus que está dentro dela. Se ela ficar inspirando mais vírus ainda, só atrapalha. Então, e acaba contaminando outras pessoas. É por isso que a gente tem essas 2 vertentes. Foi um projeto bem legal. A gente está junto, tá a FAI, a USP, Butantan e a Concept 3D. Se a gente conseguir, eu acho que até a semana que vem a gente tem uma resposta, daí a gente vai abrir edital para 2 a 4 estagiários de iniciação. Entendi, professor. Bem legal. Muito interessante. Espero que dê certo. Vamos ver.
Trabalhar, a gente vai trabalhar de um jeito ou de outro, com dinheiro ou sem dinheiro. Exatamente. Tá bom então, pessoal. Tomem cuidado aí. Professor, E vai lá, Ronaldo. só estou na dúvida aqui da questão ali que o senhor falou da atividade de custos. Não entendi bem ali como é que é para fazer essa parte de custo, é para fazer, Não, por essa exemplo, daí eu não consumo de postei ainda, Ronaldo. energia. Eu vou postar semana que vem. Só tô adiantando para vocês Ah, como não, que vai beleza, ser. então. Tá? Beleza, professor. Parabéns aí pelo trabalho aí, viu? Tá, esse da semana que vem vai ser um estudo de caso. Eu vou mandar já as planilhas prontas para vocês de material, custo de cada material, custo de cada processo de tratamento térmico, de cada equipamento. E daí vocês vão optar assim, tal peça vai ter que ter tal material, vai ter que ter tal tratamento térmico, porque ela vai dar melhor resistência com menor custo. Esse é o objetivo. Entendi. Tá? Beleza, que é o professor. nosso dia a dia na Dá os parabéns indústria, aí também. Dá os parabéns aí pelo trabalho aí da máscara aí, do equipamento DPI. Beleza? Obrigado, gente. A gente vai trabalhando. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu vou tentar disponibilizar alguns vídeos de tratamento térmico que eu estou fazendo aqui no laboratório de casa. Daí pelo menos para vocês verem assim mais de perto como que funciona esse tratamento. Infelizmente, o nosso laboratório da FAI é fantástico para isso, mas a gente está longe. Mesmo que seja se por exemplo a gente passar essa fase nas férias, daí eu vou tentar montar uma turma de férias para vocês, né, para vocês conseguirem ter esse contato com esse nosso laboratório lá do FAILab, que é muito bom. Feito então, pessoal. Então, acho que até esse primeiro semestre vai continuar, então, aulas online, então. Eu acho que sim, Keto. Assim, a gente tá vendo como impulsionamento de contaminação do vírus e tal. Aqui em Curitiba, como as pessoas aderiram muito àquele isolamento no início, a gente conseguiu restringir bastante. Mas a partir do momento que a gente abra de novo, que nem essa semana a gente abriu, semana que vem vai abrir shopping e tudo, a gente vai ter uma segunda onda grande aqui. A preocupação aqui em Curitiba é só não sobrecarregar o sistema de saúde. Mas, infelizmente, eu acho que até o final desse semestre a gente não volta. Entendi. Eu até achei legal, professor, não sei se você ficou sabendo. Calma, só um minutinho. Sobre o FAI Tools, mas eu verifiquei que já a maioria das vagas já estão esgotadas. Sim, né? O FAI Tools é muito bom. Ele tem uma quantidade de ferramentas muito interessante. Só que para engenharia, às vezes a gente tem que ter o contato com o equipamento. É a mesma coisa. Uma coisa é vocês verem, por exemplo, ou fazer uma metalografia, e outra coisa é vocês lixarem na mão. Verem a dificuldade que é conseguir ter um contorno de grão bem feito, né? Ter que refazer tudo do zero de novo é diferente. Tem algumas peculiaridades que é importante vocês verem realmente como que é na mão. É por isso que os laboratórios são importantes. Apesar do online ser muito bom, mas tem coisas que só fazendo, encostando para dar certo. Ok? Exato, na prática, né, professor? Beleza. Obrigado, professor. Feito então, pessoal. Tenham uma ótima noite. Até amanhã eu disponibilizo esses 2 vídeos, ok? Feito então. Abraço, boa noite. Beleza. Obrigado.